Oi gente, eu sou a Carol e eu vim fazer mais um IGTV pra vocês. E hoje eu vim discutir um tema que é muito popular na história, graças à Segunda Guerra Mundial, mas que de uns anos pra cá, principalmente na eleição de 2016 do Donald Trump e na eleição de 2018 do Bolsonaro, vem se tornando um tema cada vez mais popular no nosso dialeto, que é sobre o fascismo. Eu vim explicar um pouco sobre o fascismo exatamente porque eu vejo essa necessidade, porque as pessoas não sabem muito bem o que significa, confundem ele com nazismo, comunismo, socialismo e saem falando, então hoje eu vou explicar um pouquinho o que é o fascismo. O fascismo é um movimento político, econômico e social que surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial na Europa, em países que estavam passando por grandes crises, como a Alemanha ou a Itália. Entre as principais características desse sistema está a concentração de poder na mão de um líder, a violência e o imperialismo. Obviamente existem mais características, mas essas são as principais. Apesar do que eu acabei de falar, explicar e resumir um pouco do que é o fascismo não, diferente de outros movimentos ideológicos, ele não tem uma definição muito concreta e muito certinha, porque ele varia de acordo com o ambiente que você tenta aplicar ele, tá certo? Mas isso não quer dizer que se você abrir o dicionário, olhar no F, ler fascismo, vai estar lá muitas definições. Não é bem assim. O fascismo tem como principal definição mais mundialmente usada é aquele da Segunda Guerra Mundial, do Benito Mussolini. Agora que eu expliquei mais ou menos o conceito geral do fascismo, eu te pergunto, se eu pedir para você identificar, você consegue identificar um governo fascista? Se a sua resposta for não, tá tudo bem. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são as principais características desse governo. Como eu já expliquei para vocês, o fascismo ele tem como uma grande característica muito forte é a concentração de poder na mão de um líder. Esse líder deveria ser cultuado pela sua população e como o líder ele era cultuado ele sabia o que a população queria, então ele não consultava a população para tomar ordem. Na verdade, ele não consultava nem a população e nem ninguém. Além disso, o governo fascista também tinha como grandes planos, grande característica, expandir o seu território. Eu sei que é estranho parar para pensar em conquista de território nos dias de hoje, mas é por mim. Mussolini tentou refazer o Império Romano. Só que não deu muito certo. Meu amor, quem nasceu para ser Mussolini jamais será Júlio César. Eles fascistas não aceitavam a liberdade de expressão, eles controlavam todos os meios de comunicação. E se por acaso alguém tentasse levar para o povo, para o público, através de TVs, jornais, revistas, qualquer coisa, alguma opinião contrária do governo, eles ou sequestravam a pessoa e torturavam ela, ou eles matavam. Eu tenho certeza que se eu perguntar para algum de vocês, quando eu falo fascismo, do que vocês lembram? 99% da população vai falar Segunda Guerra Mundial. E não tá errado lembrar da Segunda Guerra Mundial. O auge do fascismo foi na Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Grande Guerra, a Itália saiu muito danificada. Ela estava muito destruturada economicamente, socialmente, politicamente. E para piorar tudo isso, apesar de ter saído como um país vencedor, na hora dos pós-acordos de divisão de terras e etc., a Itália acabou sendo deixada de lado, sendo esquecida para os demais países. Então ela literalmente, após uma grande guerra, teve de começar do zero, sem nada. Então era um país que estava passando fome, era um país que tinha moeda totalmente desvalorizada, era um país que tinha acabado de sofrer grandes danos estruturais e ainda assim tinha de recomeçar. E no meio de tudo isso começaram a surgir vários grupos que queriam melhorias para a população italiana. E no meio desses grupos a gente tinha o Mussolini, que criou um grupo que logo depois se tornou o Partido Nacional Fascista. O Partido Nacional Fascista foi ganhando muita força ao longo do tempo e em 1922 eles fizeram uma marcha em Roma exigindo melhorias de qualidade de vida para o povo. E como resultado dessa marcha, o Mussolini foi convidado para participar do governo. A partir daí, o Partido Fascista só cresceu. Em 1924, houve as eleições e 2/3 do Congresso era do Partido Nacional Fascista. Com isso, começaram-se a ditadura fascista com Benito Mussolini no poder. A partir daí começa a ditadura fascista. O poder legislativo é totalmente enfraquecido, os meios de comunicação são censurados e apenas o Partido Nacional Fascista é permitido. Os demais são totalmente proibidos e considerados ilegais. Lembre que eu falei que o fascismo tinha como característica a expansão de terras?
Mussolini tentou fazer isso, ele tentou reconquistar todas as terras do Império Romano. E é com o início da Segunda Guerra Mundial que o fascismo e o nazismo se aliam e se unem. Mussolini e Hitler se unem. Aproveitando que eu tô falando já de nazismo também, eu vou explicar para vocês rapidamente qual que é a diferença entre um e outro, porque todo mundo acha que é a mesma coisa. O fascismo é um sistema político que surgiu originalmente na Itália, e o nazismo é um movimento ideológico que surgiu na Alemanha. Como eu já falei, o fascismo foi com Mussolini e o nazismo com Hitler. O fascismo e o nazismo têm muitas características em comum. Só que o fascismo, na sua origem mesmo, na sua essência, vamos dizer assim, não tinha como característica acreditar na supremacia de raça. Sinceramente, eles acreditavam que existia uma raça superior ou uma raça inferior. Tudo isso muda quando Mussolini se alia a Hitler para a Segunda Guerra Mundial e passa a acreditar que existia sim uma raça superior, que seria a raça ariana. Mas a pergunta que eu sei que vocês querem fazer para mim é: Carol, existe fascismo nos dias de hoje? Então, não é muito fácil responder sim ou não. O fascismo ele perdeu uma grande força após a Segunda Guerra Mundial. É muito difícil fazer um paralelo da Alemanha e da Itália de 1930 e comparar com o Brasil dos dias de hoje. Eu acredito que as condições são diferentes, só que existem muitas características em comum. Hitler utilizava de 3 fatores que foram muito presentes nas últimas eleições: ódio, violência e propaganda enganosa. Esses 3 elementos foram muito fortes e muito utilizados na Alemanha da Segunda Guerra Mundial e, querendo ou não, eles apareceram bastante, tanto na última eleição estadunidense e brasileira, como até mesmo os dias de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é o fascismo, onde ele surgiu, a diferença entre o nazismo e, principalmente, para não ficar propagando fake news, para não ficar usando a palavra sem saber direito o conceito. Eu espero que o vídeo tenha ajudado de verdade. Muito, muito obrigado por tudo, beijo e até a próxima.